Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem? Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Tairine Mendonça, que é psicóloga graduada pela UF, pós-graduada em psicoterapia existencial e gestalt terapia, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, com ênfase em saúde materno-infantil. A mamãe do Frederico! Oi, Tairine. Obrigada por ter participado, aceitado o convite de participar do Pode com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Bora lá. Antes Bom, da gente começar, né, Amanda, tem que pedir pra gente. Tem que isso pedir aí, pra quê? gente. Pra você que tá aí do outro lado, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, tipo assim, pode. Deixar seu like, ativar as notificações, comentar, compartilhar com os amigos, seguir o nosso, tipo assim, pode, no Instagram, TikTok e Spotify, por quê? Não paga nada, gente. É gratuito e ajuda a gente. E ajuda a gente, tipo assim, pode. Pode. Deve. Tairine, você é formada em psicologia, né? Profissional da área. E a gente sabe que a psicologia, ela tem uma amplitude, né? Ela é muito, muito ampla. E aí a gente queria saber, assim, por que você resolveu afunilar? Porque a gente viu que a sua especialidade é, no caso, sobre temas maternais. Por que você decidiu afunilar isso aí? E falar sobre saúde materna, né? Então, a questão da maternidade é algo muito presente na minha vida desde a infância, desde quando eu brincava com as minhas bonecas, cuidava delas. Então, foi uma construção, né? A Simone de Beauvoir, ela já fala que é uma filósofa existencialista e feminista. Ela fala: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, assim, ninguém nasce mãe também, torna-se mãe. Então, desde as brincadeiras da infância, eu vim construindo esse desejo de maternar. E, em paralelo a isso, durante a questão de buscar qual curso eu queria fazer, né? O que eu gosto, acabei indo para psicologia, porque eu sou total humana, zero exatas, era péssima em matemática, Te conta. compreendo. Eu também. Então, assim, eu ficava meio ou vou pro jornalismo, porque eu gostava muito de escrever, agenda, diário, essas coisas. E acabou que eu me encontrei na psicologia. E dentro da psicologia, eu sempre atuei nessa questão de saúde materna e infantil mesmo, né? Desde a época do estágio, eu estagiei em acolhimento institucional com adolescentes, eu fazia trabalho com mães, adolescentes também, adolescentes grávidas, atuei também com pré-natal psicológico, que é um complemento do pré-natal obstétrico, né? O pré-natal psicológico, ele foca muito mais na saúde mental da mãe, porque a gente vê uma romantização muito grande sobre a maternidade, que parece que quando você está grávida, você está plena, que é tudo lindo, você não pode reclamar, a calça jeans já não serve, você chora. Então, tudo é muito, assim, intenso para a mãe. Questões hormonais, né? E esse período, assim, da mulher é um período, assim... Nós, enquanto mulheres, nós temos 3 fases que são potenciais de alterações emocionais. O primeiro é o da puberdade, que é quando a gente tem a nossa primeira menstruação, que bate também com a questão da socialização no período que a gente está mudando ali. Eu não sou nem criança, mas eu também não sou adulto. E a questão da menstruação mesmo, biológico, né? O outro período é o período do ciclo na menopausa, né? Que a gente tem a menopausa ali, que é esse período da fase ali que vai ter essa ocorrência, que muitas vezes a pessoa já tem os filhos adultos, aí os filhos estão saindo de casa, então tem a questão hormonal também, e a que ela está vivenciando ali, né, que na fase ali por volta dos 50 anos. E o terceiro é a questão da gestação, e entre esses 3 períodos, a gestação é o que mais acontece alterações emocionais, que pode, né, abrir uma psicose, né, questão de depressão. Tipo, Então, engraçado que é um tema pouco abordado durante a gestação. Igual eu tô vivendo esse período, né, com Augusto, e eu chego no Instagram e falo, gente, não romantizem a gestação, porque ela não é aquilo. Tá tudo ok aí, não. E eu falo, não romantiza a gestação. A Karine, a gente troca bastante ideia lá nas redes sociais. E eu gostaria que ela falasse pra gente, né, que agora, mês de maio, é o mês dedicado à saúde materna, sim. né? E a importância da grávida fazer um pré-natal psicológico também. Não, dizem que o pior acontece no puerpério, mas não. A gestação, ela é uma caixinha de surpresas. Sim. E por que você entende também que, pegando esse gancho, por que você entende que isso é uma questão de saúde pública?
É muita coisa, né? A saúde pública, primeiro a gente tem que explicar o que é a saúde pública, né? A gente tem como, o que é a saúde pública? É o objeto de trabalho da gente trabalhar as questões dos problemas de saúde. Uhum. Então, problemas de saúde no coletivo, por exemplo, as doenças, questão que acontece, as mortes, suicídios, são problemas de saúde, então é problema de saúde coletiva e a saúde pública. Então, a saúde mental materna, ela está muito ligada a isso, só que na nossa sociedade a gente não vê muito falar, né? A mãe acaba que ela fica muito, vai passando despercebida, porque quando você está grávida, é roupinha para o neném, é fralda para o neném, ninguém traz um sutiã de amamentação, uma roupa para você, uma calça que vai servir em você mais. Então, assim, é muito diferente, né? E a gente escuta muito falar assim, quando a mulher ela vai para o parto, pós-parto, ó, toma cuidado com ela, que é cuidado com a depressão pós-parto. Parece até um vírus, né? Uhum. Ganhei neném, Isso. tem que ficar atenta, ela tá chorando Exatamente. muito. Só que, assim, a literatura aponta pra gente que a maioria das mulheres que apresentam depressão pós-parto já vinha apresentando depressão, sintomas de depressão na gestação. Só que não é visto, né? Porque a mulher, quando ela tá grávida, parece que ela não pode reclamar. É, E na gestação. né? E na eu reclamo o tempo todo. Não, E- assim, de certas coisas, né? Pego o ranço de outras. Sim, porque na gestação a gente tá muito amo e odeio. Ao Uhum. mesmo tempo que você chora, por que que eu fui engravidar de novo? Por que que agora? Depois você ri e fala, desculpa, eu tava muito querendo, né? Então fica aquela coisa assim, amo e odeio o tempo inteiro. E quem tá ao nosso lado, a rede de apoio, é muito necessária, né? E é bom frisar que a rede de apoio não é o pai, porque o pai, ele é pai, assim como a mãe. A rede de apoio é aquela amiga, né? Aquela avó, as pessoas que não têm a obrigação de estar ali, mas estão ali para te apoiar. É Bacana, extremamente bacana, né? Porque é importante. importante saber dessa questão da rede de apoio, né? Que Fica a dica, tá, amiga Amanda? É. É importante a rede de apoio. Muita gente não se liga nisso, né? Sim, Mas a rede de apoio faz toda a diferença, Sim. né? Mais pra mãe, né? sim. Porque tá ali sim. debilitada durante e após o processo do parto, né? Sim. E outra coisa. E sobre a saúde, que hoje, mês de maio, É. hoje não, mês de maio dedicado à saúde Mental, materna. Sim. Você acha que é muito importante isso? Porque a gente, igual você falou, a gente sempre vê assim, depois do parto, né? Mas durante sim. a gestação. É o pré-natal materno, né? Então, a campanha do mês de maio, ela deu início recentemente, foi devido à pandemia, porque a gente viu uma questão assim da maternidade ficar muito mais sufocada, questões de violência doméstica, falta de apoio, desemprego. Então, a mãe ficou muito mais isolada dentro de casa e foi passando por mais situações assim que pode vir a acontecer. A questão do suicídio mesmo dela, ou então do infanticídio que acontece nesse período perinatal. O que é o período perinatal? Em torno Natal e Nascimento, então é em torno do nascimento, né? Que é a saúde mental materna. E a gente vem com isso, com essa campanha, para a gente alertar mesmo, conscientizar. Porque quando a gente vê uma grávida, parece que, nossa, que sorte a dela, né? E às vezes ela nem queria estar grávida, né? Não foi uma gravidez planejada. Então a gente tem que ter esse olhar atento aí. Igual na questão, vai ter contato ali no visitar. Pergunta à mãe se. Fala com a mãe assim, pode ir lavar o cabelo e tomar um banho, que eu fico com seu filho, ou traz alguma coisa para a mãe comer. Seja uma visita que agrega, e não de, cadê meu cafezinho? Pô, Nossa, gente, vocês não vão me visitar com cafezinho, não, tá? Tá bom? O Dalmo está proibido de oferecer café para qualquer pessoa. Aliás, a partir de um tempo atrás, o Dalmo é proibido de oferecer café na vida. Então, assim, você vai na casa dele, não tem café. Algo planejado, combinado. Eu amo receber as pessoas, mas não chega na minha casa para visitar o Augusto e espera. Não, gente, não chega na casa dela e peça café, que não vai ter. Amiga, vou achar que eu sou antipática, né? Legal. Ela só tem esse problema. Mas realmente, não cheguem na minha casa pensando que vocês vão ter um café, um banquete, né? Se não for combinado. Água, a gente não pode negar, você sabe que negar água é pecado, né? Mas levem o café. Se quiser visitar o Augusto, leve um café pra mãe, que a mãe com certeza vai estar faminta. Verdade. Ô, Tairine, e aí a sua especialização em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, com ênfase em saúde materno e infantil. Sim. O infantil, eu queria entrar com você nessa parte,
para saber se tem ligação, né? Porque você é Sim. mamãe do Frederico, que hoje ele tá com 3 anos de idade. Sim. Ser mãe sempre foi seu sonho? Conta pra gente. Sempre foi meu sonho. Sempre desejei ser mãe mesmo, né? Como eu falei no início. Só que não foi uma gravidez planejada. Olha. Aconteceu. Só que, assim, foi muito desejada, né? Aham. Porque, como eu falo, às vezes o filho, ele existe antes mesmo da gente estar gestando. Então, quando acontece ali, vai ficando mais real, né? Na barriga. Quando você vai ouvindo o coração, fala, gente, tem uma criança aqui mesmo. Cada chute que a gente leva. Nossa. Sim. Então, assim, sempre foi um sonho, não foi planejado, mas foi muito desejado. Eu me tornei mãe solo, né? Uhum. E, assim, foi muito tranquila a minha gestação. Só que até um ano do Frederico, ele tinha um comportamento de desenvolvimento esperado. Uhum. E com 1 ano e 2 meses, ele começou a regredir. E eu comecei a perceber a diferença nele, porque ele falava, mamãe parou de falar, ele comia tudo, ele parou de comer. Então, assim, eu falei, "Ih, não tá legal." Aí eu conversava com gente próxima de mim e falava, não, isso é fase, isso é tempo. Outra coisa também que é um mito, né? Ah, cada criança tem seu tempo. A gente não pode ficar, cada criança tem seu tempo, fulano falou depois de 5 anos e tudo bem, que não é tudo bem, né? Quanto mais a gente buscar tratamentos para criança, mesmo que ela não tenha nada, pelo menos você vai tratar aquilo ali que está aparecendo. Sim. Então, assim, você buscar uma fono, um psicólogo, qualquer terapeuta, é sempre bem-vindo para você estimular a criança, né? Uhum. E eu tive o diagnóstico do Frederico com 1 ano e 9 meses. Desde 1 ano e 2 eu percebi tudo. Com 1 ano e 9 veio o diagnóstico de autismo. Uhum. E foi assim, na minha família não tem ninguém. Nossa. Só que foi bem assim, surpreso, né? Uhum. Porque uma coisa eu achar, depois vem o diagnóstico que toma. Sim. Ele é autista, e agora, né? Só que eu trato com muita naturalidade, porque, assim, não é um bicho de 7 cabeças. O que faz parecer que é uma coisa muito fora do comum é o preconceito, a falta de informação, né? Em mês de abril, dia 2 de abril, é considerado o mês mundial da conscientização do autismo, Uhum. né? Desde 2007, todo mundo. E, assim, a conscientização do autismo, ela é para trazer a informação mesmo para as pessoas, porque o autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno, né, de múltiplos genes ali. Então, o autista tem um autista que tem a pessoa adulta que ela nem sabe que ela é, e ela é, porque ela é super funcional, ela não tem uma demanda, assim, terapêutica, ou precisa de muito apoio, ela faz as coisas dela, mas tem algumas coisas restritas ali, na questão da comunicação. Na comunicação tem algumas estereotipias, por exemplo, o meu filho, ele pula muito. Quando ele... Por que ele pula muito? É uma estereotipia que isso faz uma autorregulação nele. Então, às vezes ele pula, ele aperta a mãozinha, só que assim, ele é muito tranquilo, ele dorme a noite toda, tem questão da restrição alimentar, Isso. que fica com um pouco assim, dependendo da textura, ele faz até náusea, assim. Chocolate, se for tentar colocar na boca dele, ele faz ânsia. Diz que evitar o chocolate também para Sim, eles é muito o ideal, importante. né? Mas Poxa, assim, interessante, qualquer não coisa. sabia disso. É. Uma coisa interessante. Ô, Tairine, mas pesou quando você teve o diagnóstico e por você ser mãe solo? Assim, ser mãe solo é uma aventura, né? Porque você ser mãe já acompanhada já é. Só que eu tenho uma rede de apoio muito boa. Meu pai, minha mãe sempre muito presente. Desde que eu fui contar, né, que eu estava grávida. Fiquei, ai meu Deus, lá vai eu contar que eu tô grávida, né? Solo, mas é a vida que segue. Eu também estava com 28 anos, então assim, acabou que nem foi muito uma surpresa. Eu senti essa diferença, assim, já tem Não era na 28 adolescência, mesmo. Você não sentiu que era uma gravidez na adolescência antes dos Não. 30, não? Não. E também, assim, pela questão de você receber o diagnóstico e sendo psicólogo. Tem Sim. um peso maior, né? Porque você lida com o problema dos outros. E aí você já vem nessa linha da questão da maternidade, Sim. né? Trabalhando com isso. E aí você tem um filho, e o filho tem o diagnóstico, e você tem que saber lidar com isso, porque você ajuda outras pessoas nesse sentido. Como que foi isso? Assim, para mim, eu achei que só agregou, sabe? Eu acredito que quanto mais uma criança ela demanda mais eu evoluo, que eu tô aqui. Então, assim, a questão dele ser autista, ele é autista. Ele é ele e eu sou eu. Eu não posso ficar com culpa, ai meu Deus, o que eu fiz? Não, eu sempre fui muito uma mãe, assim, os 2 primeiros anos dele, mais as 40 semanas de gestação, né? Que eu conto, sim, porque
eu fiquei em tempo integral. Ele nasceu no início da pandemia, dia 8 de abril de 2020. Tava tudo fechado. No auge, Nossa, né? No auge. Então, assim, o que realmente me trouxe uma tranquilidade foi ter rede de apoio mesmo, assim, sabe? Até hoje, assim, meu filho vai pro colégio, meu pai que leva e busca, né? Quando precisa dar um banho, assim, a minha mãe me ajuda. Quando eu vou passear, é meu pai e minha mãe que vai comigo. Então, assim, eu tenho realmente uma rede de apoio. Então, a questão da paternidade acaba que o meu pai que faz o papel, assim. Entendi. Porque, Supre né, essa que eu moro necessidade. do lado do meu pai, assim, então ele que faz esse papel e preenche bem. Sim. Até porque, como você vai sentir falta de uma coisa que você não teve, né? Sim. Na questão do meu filho. Porque meu filho está com 3 anos e, assim, desde que ele nasceu, eu nunca dormi um dia longe dele. Então, eu sou realmente, assim, bem... Ligada, bem mãezona mesmo. Que bom que muito você. bom. Né, isso é importante até para as outras mães que às Sim. vezes vão passar por esse diagnóstico para saber, tipo assim, não se sentirem culpadas, que a culpa não é Sim. delas, que não foi uma coisa que, né? Que Não... comeu durante a gestação, Isso, ou que que não fez. tomou. Exatamente, né? que é uma coisa que, né, não tem Tem como muito a ver você- com a genética, né? É. Aí tem todo um estudo de árvore genealógica, essas coisas, pra poder. Então, fala pra gente um pouquinho como que funciona isso. Como é que é isso e a observação também dos pais. igual ela falou que tem a estereotipia, né? Sim. Eles têm restrição alimentar. Sim. E como que funciona isso, por exemplo, para os pais, para os futuros papais, por exemplo, eles poderem entender, por exemplo, igual você começou a perceber, mas você já é uma profissional da Sim. área. Quando que eles têm que Liga ter essa chave, atenção? tipo, meu filho pode ser autista. O que eu posso fazer? Peraí, vamos Uhum. ver. Porque, igual, por exemplo, você falou que ele tinha um desenvolvimento até então, Sim. Ok. e aí começou a regredir a partir de 1 ano, né, 1 ano e pouco, 1 ano e 2. 1 ano e 2. E como que os pais podem identificar isso? É porque existe o autismo mesmo que regride. Então, assim, mas não é porque você deixou de fazer, deixou de estimular, porque ele já nasceu assim, já estava meio. Já estava predestinado a acontecer aquilo mesmo, porque é genética, né? Como eu disse, não é uma doença, é um transtorno. Então, assim, é dele, né? O que a gente pode fazer é poder estimular, né? Fazer, quanto mais terapias você fizer, mais você tratar ele como um indivíduo ali que precisa de mais amparo para ele conseguir. Então, assim, o prognóstico da criança é igual meu filho. Hoje ele não fala nada. Só que ele super se comunica, assim, sem não verbal. Ele consegue falar comigo, né? Sem falar, Sim. com a boca. E, assim, o que pode de alerta para os pais que estão me ouvindo, que talvez fiquem desconfiado. Você chama a criança pelo nome, ela não... Parece que ela é surda. Você chama para Frederico, não, olha. Mas se for algo do interesse dele, ele vem. Então, assim, ele é muito antenado, mas só pro que lhe convém. Entendi. Senão, Ele tem a apraxia da fala também ou não? Você acha que é a característica do autismo dele, ele ficar mais quieto e não se manifestar? ele é bem tranquilo. Uhum. Ele faz sons, mas ele ainda não fala palavras. Mas ele consegue se comunicar, né? E, assim, ele não tem problema com barulho. Então, assim, quando a gente fala assim, eu tenho um filho autista, a pessoa já acha que a criança fica... Assim, né? Não é assim, né? Não, nada. Tanto é que tem essa questão também das pessoas falar, não, mas eu falo que ele é autista, mas ele não é autista não, ele nem parece. Ele não tem uma síndrome. Exatamente. Então, assim, as pessoas ficam meio que tentando me confortar. De, ele não é autista. Tá bom, entendeu? Eu já cheguei a ouvir de uma vizinha mais senhora, que quando eu falei que era autista, ela falou comigo assim, você não pode ficar falando com as pessoas que ele é. Tipo assim, como se eu tivesse que esconder. É um tabu, sabe? Nossa, é vergonhoso você ter um filho assim. E acaba que a culpa cai toda na mãe, né? Nasceu assim. Igual, se eu tivesse adotado uma criança com algum transtorno, alguma malformação, uma síndrome, Tairine ia ser uma pessoa maravilhosa. Olha que caridade. E adoção não é caridade. Exatamente. Então, assim, não bate, sabe? É questão de preconceito mesmo, de falta de informação. Como é tudo novo, e hoje em dia a estatística tá que existe um autista a cada 36. Olha. E vai aumentar. Aumentou muito, né? E vai aumentar. E que bom que a gente está agora, desde 2007, se eu não me engano, Sim. que é o dia, né? Sim. Dia 4 de abril, dedicado. Desculpa. Dia 2 Sim. de abril, dedicado mesmo, a gente se conscientizar cada vez mais sobre essas crianças que estão chegando e as que já estão aí, né? E precisam de ajuda, né? Pra poder, assim, é igual você falou primeiro, assim, você chama e eles geralmente não se atentam. Não. Qual outra característica? A restrição alimentar, querer brincar sozinho,
se interessar muito por movimento repetitivo, por exemplo, um ventilador de teto, rodinha de carro, não dá funcionalidade. O carrinho, ele não brinca de carrinho, ele vira o carrinho para mexer na roda, Entendi. entendeu? Entendi. Tem algumas coisas assim bem... Ô, Tairine, e quais medidas você acredita que deveriam ser tomadas pelo nosso município para que as crianças com autismo sejam melhores compreendidas e tratadas de uma forma geral? Você acha que o município ele se movimenta nesse Então, sentido? o município está movimentando. A partir de mês que vem, provavelmente já vai estar aberto o centro de autismo aqui. Olha, O bacana. prefeito super apoia, tá super assim bacana assim, a questão de conscientizar mesmo, acolher. No centro de autismo vai ter ecoterapia com a Mariana, a fisioterapeuta, Que bacana, A ecoterapia é Sim. com animais, com cavalos. com cavalos. É com cavalos, é um Nossa. trabalho muito bonito. Já sabe onde que vai ser o centro aqui? Já, não sei Lá se- na Meia Laranja. Ah, tá. Entendi. E a Gente. ecoterapia vai ser na exposição. Gente, muito Que legal. bacana, né? Sim. Bacana. E assim, até pra estimular, né? Porque isso Sim. falta aqui no nosso... Tem Aham. muita demanda, gente. Eu trabalho no Polo de Saúde, né, que é no SUS, e a gente recebe muita demanda de crianças com transtorno do espectro autista. Poxa, bacana que O o nosso prefeito município- tá fazendo, né? É, que Tá. bom que a gente está tendo esse amparo. E Sim. outra coisa, e governalmente, o que você acha que poderia ser feito? Porque assim, a gente tem também a questão da saúde, isso é uma questão de saúde, né? Uhum. E o que você acha que poderia ser melhorado em relação a isso? Porque no município é uma coisa um pouco mais restritiva, né? Sim. O que você acha que poderia ser melhorado em relação a isso? Assim, eu acho que a gente tem que melhorar no nosso entorno. Não dá pra gente abraçar muito, né? Sim, sim. Eu não sou especialista na área, então eu não sei te responder, assim, Uhum. de forma mais ampla. Né? Nessa área você atua mais É. como mãe. Mãe. Isso, mais como mãe mesmo. Porque sempre tem essa questão, igual, por exemplo, eu pergunto isso, gente, porque a gente teve várias notícias, assim, recentemente, de pessoas que às vezes estavam em aviões, que não se compadeceram, por exemplo, de pais que são, né, de crianças autistas. Caso e aí, que não deixaram nem embarcar. casos que não deixam embarcar. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é muito pouco divulgada. As Verdade. pessoas não sabem lidar, Sim. né? E acabam, Acha assim, que é falta de educação, né? educação. E isso é muito triste, né? Porque, assim, não é porque a criança tá fazendo ali porque ela quer, e os pais estão vivenciando aquela situação, a mãe porque querem. Mas é porque a criança precisa desse olhar mais atento, né? Sim. E às vezes, e as pessoas não, a sociedade, infelizmente, não tá tendo essa compreensão. Essa inclusão. Essa inclusão é verdade. Então, por isso, assim, que eu achei importante Sim. relacionar essa pergunta. Por conta disso, porque tá muito difícil. Verdade. Tá. Ô, gente, e aí, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Porque eu tenho aprendido em cada episódio do Pod. Isso aí. Né, amiga mãe? Isso aí. Tenho certeza que vocês também. Então ajuda a gente, ó. Se inscreve no nosso canal, tipo assim, pode. Deixa seu like, comenta, compartilha. Ative as notificações. A gente tem vídeo uma vez por semana no YouTube. E temos as nossas outras redes sociais. O Instagram, TikTok e Spotify. Todos com o Tipo Assim Pode. No Instagram tem vários cortes, Isso aí, gente. né? Sigam lá. que é pra aguçar a curiosidade de vocês. Isso. Sigam lá. Compartilhem. Não paga nada e ajuda a gente. Ajuda a gente. Uhum. Ô, Tairine, e você que vive essa parte da maternidade com o Frederico, com o diagnóstico de autismo, você vê que é possível ele ter esse diagnóstico e ter uma vida normal? Ou a vida é normal dentro do diagnóstico dele? Assim, todos nós somos diferentes, Uhum. né? Então, o que é normal? O normal, geralmente, a gente entende como normal, que é comum ali, que é esperado. Só que não tem como saber o prognóstico dele. Assim, ele vai falar, ele vai, né, ter uma vida normal. Porque, assim, pra mim, eu fico feliz porque ele não tem nenhum sofrimento. Então, assim, às vezes o sofrimento é mais da família, de ficar ansiosa, esperar que ele... Ai, meu Deus, será que ele vai falar? Será que ele vai ser independente? Então, assim, eu sou bem tranquila quanto a isso, porque eu vivo o dia de hoje. Então, essa questão, assim, por eu ser psicóloga, eu acho que foi muito bom. Porque, às vezes, a pessoa vem falar comigo e eu falo muito claramente, eu tenho um filho autista. Você tem um filho autista? Aí eu tenho. Aí a pessoa fica, nossa, mas você é tão tranquila. Parece que eu teria que estar triste, estar mal, porque eu tenho um filho autista, né? Só que a maternidade, ela é assim, cheia de aventuras, cheia de obstáculos. Quanto mais complicados, mais a gente evolui aqui, né? Então, eu acho assim que é uma oportunidade imensa que eu tenho de me evoluir como pessoa, até no meu profissional mesmo, porque como eu tenho, assim, essa fala, né, enquanto psicóloga, enquanto mãe, eu consigo, como que fala, rolar uma conexão com as outras mulheres e elas veem que não precisa ficar mal, porque tem muito esse tabu também de, nasce uma mãe, nasce uma culpa.
ai, a mãe vai trabalhar, ela tá mal porque ela quer ficar com o seu filho. E não, eu quando voltei a trabalhar, quando o Frederico estava com 2 anos, eu sentia, assim, alegria. Porque eu estava tão ali na maternidade, imersa, que eu saio, eu fico tranquila. Então, às vezes, a pessoa espera ai, se você é uma boa mãe, você tem que estar triste porque você está longe do seu filho. E não, para eu ser uma boa mãe, eu tenho que estar bem comigo. Não adianta Exatamente. nada. Eu estar dentro de casa e ficar chorando, triste, que eu queria... Fulano tá fazendo as coisas, eu queria estar crescendo em outra forma, né? Eu, Tairine, não eu, mãe. Então, assim, eu lido de uma forma bem tranquila. E a questão do materno-infantil é porque não tem como a gente estudar a maternidade, a questão da mãe, sem estudar o infantil. Aham. Porque a gente contribui muito também, né? É conectado, né? A gestante ali eu acho assim, eu sou suspeita para falar porque eu encontrei no meu trabalho o meu propósito de vida, é uma coisa que eu acredito. Então, assim, se a gente quer melhorar a saúde mental das próximas gerações, a gente tem que melhorar a saúde mental das mães já, das gestantes. Porque o trabalho de uma mãe bem cuidada, né, com a saúde mental, física em dia, aquela criança, ela vai conseguir criar vínculo, ela vai conseguir estimular a criança, ela vai dar o afeto que ela precisa. Então, assim, a mãe estando bem, o filho vai ficar bem também, entendeu? É toda uma engrenagem, né? Uma É, máquina tá ali, tudo né? ligado Tá mesmo, tudo ligado. gente. E qual que foi o maior desafio dentro da sua carreira de psicóloga? Assim, eu sempre quis fazer psicologia. Não tinha em Leopoldina e eu queria fazer numa federal e numa cidade que eu não conhecesse. Porque eu sempre nadei Destemida. nadei contra a maré. Porque aqui em Leopoldina, muito comum as pessoas vão para Juiz de Fora. Falei, eu não vou para Juiz de Fora, você tem Leopoldinense? Eu quero ir para um lugar que eu não conheço ninguém e que eu quero viver essa experiência. Então, eu tentei a primeira vez o vestibular, só o da UF, fui bem específica também, não passei. Aí falei, vou tentar de novo. E isso, assim, minhas amigas fazendo faculdade, e eu, ai meu Deus, tô fazendo nada, aquela ânsia de entrar na faculdade que todo mundo tá fazendo, menos eu. Aquela comparação, né? É, só que eu até fiz a prova de direito na Docto. Aí, que a minha irmã já fazia, eu pegava as coisas dela pra ler, eu falava, gente, eu não tô entendendo nada. Aí eu falei, não é pra mim. E meu pai sabe como eu sou. E assim, eu tive muito privilégio de poder escolher. Porque meu pai falou comigo assim, Tairine, não faz uma coisa que você não quer, que senão você vai parar. Ou você faz o que você gosta, ou você espera, Porque é ou uma sei escolha lá. de vida, né? É. Imagina, trabalhar com aquilo que você Sim. odeia. Aí eu tentei de novo e consegui passar. Fui morar em Campos dos Goytacazes, num lugar que eu nunca tinha ido. Primeira vez que eu fui foi para fazer inscrição e com meu pai, ele lá também. Então, assim, aí, o que é a pergunta? Qual que foi o seu maior desafio Desafio. dentro da carreira? O maior desafio foi às vezes, o preconceito de, ai, vai fazer psicologia, isso não dá dinheiro, né? Tá. Então, assim, o meu maior desafio, para mim, não teve, porque como eu dou importância para quem realmente ali me sustenta, né, financeiramente, que sempre me apoiou, se tá me apoiando. Então, assim, para mim, a questão de você escolher uma profissão só pelo dinheiro, eu acho frustrante. Porque você não vai, vou ter que trabalhar, você fica esperando chegar o final de semana, entendeu? E eu trabalho assim, para mim o desafio não tem não, porque assim, eu faço o que eu gosto, quando assim, dá sábado e domingo, eu fico feliz porque eu vou estar com meu filho também, mas assim, eu gosto de trabalhar, sinto prazer tanto na maternidade quanto enquanto psicóloga. Excelente. Nossa pergunta, amiga Amanda. Pergunta, né? Tipo assim, pode ser psicóloga e ter conflitos na própria saúde mental? Pode, porque a gente é ser humano. Então, assim, não tem essa de, o psicólogo, tudo ele entende, né? Sim, porque a gente tem essa questão. Tipo assim, o psicólogo tá ali, mas ele nunca pode ter nada. O psicólogo tem que ter o Tem que psicólogo. ter, faz sentido. Sim, o psicólogo, um bom profissional de psicologia, ele também faz terapia, né, com psicólogo, ele faz supervisão para a gente conversar sobre os casos que a gente atende. Então, assim, é um mito, né? E, às vezes, dependendo do lugar que eu tô, eu nem falo que eu sou psicóloga. Porque senão a pessoa fica, você já tá me analisando. E começa a contar a vida inteira. E assim, eu não tô aqui pra escutar a sua vida, né? Não tô no meu horário de serviço. Sim, entendi. É porque, por exemplo, você é psicólogo, você não tem conflitos internos, e ele escuta, tipo assim, você tem que ter uma análise ali da outra pessoa. Sim. Então, assim, porque você acaba, né, tendo problema da outra pessoa ali, porque a pessoa vai no psicólogo, eu não vai pro psicólogo, eu tô super animada, eu vou no psicólogo.
né? Sim. Super feliz, Ela vou lá. vai porque ela tá com muitos conflitos Com internos. muitos conflitos Ela internos. primeiro passou no Pai Santo, foi Já fez de todas as tudo, coisas. já fez de tudo. Na hora que não dá mais. Mas isso a gente passa na nossa carreira também, dependendo do lugar que a gente tá fazendo um exame. Aí tá lá na sala de espera e pergunta: qual que é a sua profissão? Ah, eu sou advogada. Ah, então, eu tenho um caso, assim que eu falo, então, o número lá do escritório é esse aqui, liga lá, agenda um horário. Sim, Eu não tô naquela sala de espera na função de Sim. advogada, né? Eu tô como paciente. verdade. Ô, Tairine, então, assim, quero te agradecer muito já, de antemão, por você ter topado participar com a gente, tá? Compartilhar o seu conhecimento, né, amiga Amanda? Sim. Agradecer, muito obrigada, né, por ter dado essa entrevista pra gente, porque é muito importante, é um assunto muito necessário, como eu falei, às vezes as pessoas não entendem a questão do autismo, como lidar, como tratar, às vezes têm filhos e acham que o seu fim do mundo, igual você explicou, que de fato não é, né, tem como lidar com isso. E por fim, assim, eu queria saber... E também, amiga, como que é importante a mãe Sim, ter uma receber saúde mental durante o processo, Sim, durante... não deixar só depois, né? ter essa atenção pra procurar. maior, né? Porque às vezes a gente não observa isso, né? Sim. Com Como certeza. foi colocado. E eu queria saber, assim, qual que é o conselho que você daria para a mãe, para as futuras mamães, para as mães, quer dizer, e como profissional, né, e como mãe também, para os pais que têm filhos que receberam diagnóstico de autismo, qual que é o conselho que vocês dariam para eles? Para tratar disso de uma forma mais natural? O conselho é buscar ajuda de profissionais, não ter medo, não ter vergonha, medo de diagnóstico também, que às vezes a pessoa não aceita. E o primeiro passo para a criança se tornar, né, ter potencial ali de crescimento, de desenvolvimento da forma possível dela, os pais aceitarem. Então, assim, os pais aceitando, aquilo vai caminhar, assim, lindamente, da melhor forma que for possível para ele. Porque tem muito esse tabu, né? Aham. Ai, autista, ai, coitado. Oi, gente, você tá aqui, meu filho. Vamos Né? cuidar, vamos correr atrás, ver o que Sim, pode, o que não certeza. pode. Porque tem a questão do processo de luto, né? Uhum. Que a gente pode falar um pouquinho aqui sobre. Claro, Aham, fica à vontade. claro. Porque, assim, existe o bebê ideal e o bebê real. O Ah, bebê ideal é aquele que tá nas suas ideias. Então, o seu filho, ele vai puxar os olhos do pai, o seu cabelo, vai fazer sei lá o quê, né? Então, tem muita idealização. E já na gestação acontece isso, e às vezes, muitas vezes, antes mesmo de você estar gestando, já acontece de você idealizar o seu filho, né? Quando eu tiver filho. E quando acontece o filho nasce, vem aquele impacto da realidade, que o filho que nasce acontece a privação de sono com você, né? Você fica trocando de fralda, adoece. A amamentação nem sempre é possível. A amamentação nem sempre é possível. Aí a mulher ela se sente culpada, porque fulano amamentou e o seu leite está fraco, e não existe isso, gente, leite fraco. Então, assim, se tiver saindo leite, é leite, né? Mas se não tiver saindo numa boa quantidade, porque o psicológico altera muito a produção de leite, né? Então, assim, se tiver com dificuldade lá no polo de saúde, aqui em Leopoldina, tem a questão de você poder ir lá conversar com as enfermeiras no banco de leite, elas dão instrução da técnica melhor, da pega, né, do peito, do neném. Então, assim, é gratuito, pode recorrer, né? Eu acho super válido, porque a amamentação, ela é assim, é maravilhosa se você conseguir amamentar. Mas se você não conseguir, temos as fórmulas. E você não vai ser menos mãe, porque o que gera conexão é o contato, pele a pele, com o neném. Então, assim, eu posso estar aqui com a minha mamadeira, com o meu neném, e eu tô sentindo amor por ele, né? Criando um vínculo com ele. Porque, imagina, uma mulher que ela não tá conseguindo amamentar, o peito tá assim, sangrando e tudo, ela chorando, tremendo com o neném, e o neném tá aqui de baixo para cima, olhando. Gente, mas por que eu sugo o peito da minha mãe e ela tá com esse sofrimento? Olha a conexão que ele faz com amamentar. É uma sofrência, assim? E as pessoas romantizam muito também. Muito. E força, né? Ai, você não tá conseguindo amamentar, é porque você não tá dando direito. Pô, a mulher ela tá tentando de todas as formas. Maravilhoso. Olha, gente, eu vejo, amiga Amanda, que a gente está atingindo o nosso objetivo aqui no TAP, né? Que é trazer conhecimento com profissionais, valorizando ainda mais os profissionais da nossa cidade, contando história de vida de pessoas da nossa cidade, que é o que a gente quer, né? Levar para você aí que tá do outro lado do mundo, se bobear, assistindo e se identificando com o tema.
Então é isso. Tairine, muito obrigada. obrigada. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. E é isso. Até o agradeço. nosso próximo Tipo Assim Pode. Até lá, gente.